Para algumas pessoas, o mundo não tem fronteiras. É assim que nós definimos esse rapaz que está aqui do meu lado, ou desse lado aqui, que eu não sei direito onde vai ficar, mas é o Marlon Brás. É uma entrevista, para mim, inédita aqui no canal da Agência MTV. Eu sou Eric Santana, sou repórter da Agência MTV e nós vamos conversar com um personagem internacional. Marlon Brás, de 28 anos, é um angolano que mora na Turquia e acabou de conseguir um emprego em Dubai. Ô, louco, tem muita história para contar ainda. Pela primeira vez, eu sou jornalista há 22 anos. É a primeira vez que eu vou fazer uma entrevista com alguém de outro país. Eu nunca entrevistei argentino, nunca entrevistei espanhol, americano, nunca entrevistei. Eu já entrevistei bastante gente. Mas um angolano, um africano legítimo, eu nunca entrevistei. Então, é com muito prazer que eu falo Marlon Braz da Angola. Tudo bem com você, cara? Eu estou bem, né? Graças a Deus. Muito E o bem. Eric, como está? Eu também. Estou aqui no Brasil, tá meio frio. E você aí na Turquia, como tá? Tá calor. Aqui tá Ah, calor. Já maravilha. estamos no verão. Já está no verão, já está no verão. Exato. Você está em Istambul, na Turquia? Exatamente. Muito Estou bem. em Istambul. Hoje é dia 13 de junho de 2020 e a gente vai conhecer um pouco mais da história desse cara que contratou a agência MTV para mudar de continente. Vai lá para o Oriente Médio, vai lá para Dubai para trabalhar por lá. Beleza? Marlon, eu queria que você contasse um pouco da sua infância na Angola. Onde você nasceu? Como era a sua família? Ah, eu nasci em Cabinda. Cabinda é a província mais a norte de Angola. Uhum. Ah, Nós dizemos a província dos petróleos. Província do Oh. petróleo, a província da Madeira. Hum. Ah, então, a nossa cultura em Cabinda é uma cultura muito boa. Então, eu Hum. cresci, eu cresci em Cabinda. eh, Depois eu fiz o ensino de base em Cabinda. Depois fui para o ensino médio também. Concluí o ensino médio em Cabinda. Ou melhor, não concluí, eu fiz até a 10ª em Cabinda. Depois viajei e fui para Luanda, que é a capital de Angola. Certo. Vivi em Luanda, terminei o meu ensino médio em Luanda e depois aí eu fui para Namíbia, Windhoek, é um dos países de África também. Fui lá, Sim. aprendi o inglês e fiz lá o ensino superior. Graduei em transporte e logística. Para além de transporte e logística, fiz alguns cursos profissionais, como a SAP ERP, é um sistema operativo. Fiz gestão empresarial como um curso profissional. Fiz informática e cá estou. Ai, cá E aí, estou. E a sua família na Angola, como era? Muitos irmãos, como era? exatamente. Eh, Tenho nove irmãos, nove irmãos. 9. Exatamente. Infelizmente perdi a minha irmã, que sempre ajudou. Eh, Infelizmente também no mesmo ano perdi o meu pai. Estou com meus irmãos e a minha mãe. Mas a Tá. vida não para. Não, jamais, jamais. E que legal, você teve então muitos irmãos, você teve então muitos irmãos, e como que era a vida lá com os seus irmãos? Você brincava cedo, ia para a escola, como que era a rotina de vocês quando crianças? Eu brincava assim, eu brincava com meus irmãos e também tenho os meus amigos. Eu ficava mais com meus amigos, mas era aquela coisa. O meu pai gostava de me ver dentro de casa a estudar. Tem vezes que eu ficava assim na rua, e o meu pai, eu via o carro dele quando eu visse o carro assim a vir de longe, eu queria correr, ir para casa e pegar o caderno e não mentir que eu estou a estudar. Só para o papai ficar feliz. E você gostava de brincar do que na rua? É, Olha, eu praticamente quando ficava com meus amigos, nós assistíamos alguns filmes e depois de assistir filmes, saíamos fora para praticar. Tanto Como mais assim? depois, tanto mais que depois eu entrei numa academia, eu fui fazer judô.
Ah, que Em bacana. Brasil, Então, em Brasil eu disse judô, nós em Angola judô, chamamos judô. judo. Sim, se Judo, entende. yeah. Se entende judô. Que bacana. Mas aí, quando o seu pai chegava, você. Eu ia para casa, pegar o caderno, como se fosse. Meu pai chegava, cumprimentava, via, não, o filho realmente está a estudar. Mas aquele era de fachada. Eu também, cara, quando eu era criança, eu também tinha isso. Meu pai trabalhava numa grande fábrica na cidade de Itu, que ficava a um quarteirão da minha casa, muito perto. E aí a gente ficava jogando bola, futebol na rua, e quando eu via que o pessoal começava a sair da fábrica, eu corria para dentro já tomar banho. Era assim, Yeah, era assim e mesmo. faz. Mas beleza, então você faz parte de uma família onde o estudo era a prioridade, é isso? Exatamente, exatamente, exatamente. Porque o meu pai foi jornalista da TPA. A TPA Hum, é a televisão. sim. Televisão lá de Angola, exato. Era jornalista, então era uma pessoa idônea e gostava tanto que os filhos também tinham que seguir aquela mesma linhagem. Oh, que legal, que bacana. Então, mas você sempre gostou de viajar? É, a princípio não, porque eu me lembro, acho que foi em 2012, eu tive uma namorada que já vivia na França. E ela Teve me o pediu, quê? Marlon, eu Teve o tive uma quê? namorada, eu tive uma Namorada? namorada, exatamente. Sim. Ela já Safadinho. vivia na França. Ela já vivia na França. Então, ela vivia lá sozinha e ela pediu que eu fosse lá viver com ela. E eu, Ah, que aquela de difícil. Você medo, foi, você neguei. foi. Não, eu neguei porque tipo, Ah, não negou? tinha. Exato, porque não tinha aquela coisa de viver fora do país. Eu ainda não sabia o que é isso. Eu ficava com medo, não, vou para aí, ainda fico um menino de rua, então melhor não. Yeah. E aí você largou a namorada? Ficamos a falar pelo Facebook, ficamos a falar à distância e depois não deu certo e continuamos a ser bons amigos até hoje. Nossa, tá certo. Muito bem. Vida que segue. Mas você sempre gostou de estudar ou não? Eh, Antes, eu sempre fui bom aluno, mas tinha preguiça de explorar o meu QI. Eu sentia preguiça de explorar o meu QI. Tem uma bela altura, eu estive a fazer a nona classe. Eu tive Hum. negativa. Então, melhor, eu e meus amigos, todos os colegas, nós tivemos negativa. E depois fomos no quarto de banho e nós estamos assim a conversar. Falamos, oh, fulano, nós a partir de hoje temos que mudar. Estamos a tirar muitas negativas, temos que mudar mesmo essa rotina. Pelo menos quando nós formos para o ensino médio, temos que superar, temos que ser bons alunos, temos que estar a estudar. Olha, eu segui, eu não sei se os meus amigos todos seguiram o que nós tínhamos conversado daquela vez, mas eu segui. Eu fui para a 10ª, dei o meu melhor e então estava assim a subir gradualmente. Fui para a 10ª, dei o meu melhor. Quando eu viajei, fui para Luanda estudar, 11ª, dei o meu melhor. Se tivesse que ter 3 melhores alunos na sala de aula, eu tinha que estar incluído naqueles 3. Na décima Parabéns. segunda, na 12ª também, mesma coisa. Perfeito. Eu só tirava positivas, notas excelentes. E quando É, você começou a gostar de viajar? é, aí, então, quando eu fui para Luanda. Então, Luanda como é mesmo Angola. E depois, quando eu terminei o ensino médio, eu falei no meus pais, a minha irmã, que eu não queria estudar em Angola. Era para ir para o Brasil fazer direito. Uhum, Mas depois mudei de ideia, fui para a Namíbia. uhum. Namíbia é um país que está próximo da África do Sul. Sim. Fui lá para a O Namíbia, sul da África, estudei. né? Exatamente. Eu fui lá estudar. Fiz, graças a Deus, estudei e gostei, explorei mais o meu QI, terminei a minha formação, fiz alguns cursos profissionais e quando terminei os meus estudos lá na Namíbia, voltei para Angola, fiquei em Angola alguns anos. Quando voltei para Angola, eu fui decidido, porque na Namíbia eu fiz transportes e logística. E Uhum. eu, quando fui para Angola, eu falei, não, nós aqui temos um Ministério de Transporte, então eu vou lá ter com o Ministro dos Transportes.
fui lá bem decidido. Fui para ter com o ministro dos Transportes, naquele dia ele nos fazia presente, e pedi para falar com o PCA. Disseram que o PCA também não estava, então eu falei com a secretária pediu o meu currículo, pediu a minha certificação e com o carimbo do consolo lá da Namíbia. Deixei, depois de algum tempo ligaram para mim. Depois, graças a Deus, tive uma outra entrevista que é na Business Mar, ou melhor, desculpa, antes de entrar na Business Mar, o processo lá no Ministério dos Transportes estava a demorar porque o ministro é que tinha que dar a luz verde, mas ele estava de viagem. Estava doente, estava de viagem. Então, eu, naquele momento, para não ficar parado, fui dar aulas numa escola evangélica, na área onde eu vivia, na Ilha do Cabo. Sim. Fui dar aulas. Então, dei aula de inglês, na 11ª, 12ª dei aula de inglês, de tarde, ou melhor, de noite, dei aula de FI e dei aula de DS, Desenvolvimento Econômico e Social. Certo. E depois dessa fase, quando dei aula, fiquei alguns meses naquela mesma instituição a lecionar. Por acaso, antes de ter lecionado, ainda dei uma formação da SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, nos professores da mesma instituição. Entendi. Exatamente. Então, depois de eu terminar aí, terminei as aulas aí na escola. Eu já não queria estar na escola, queria mais oportunidades, queria mais desafio. Aí surgiu uma outra oportunidade na Business Mar Comercial. Na Business Mar Comercial é uma empresa, nós prestávamos serviço nas empresas petrolíferas. Exatamente. Tem uma empresa em Angola, Sonangol. Então, nós tirávamos todo o lixo e óleo todos os navios da Sonangol. Entendi. E eu, naquela empresa, eu trabalhava como diretor comercial. Uau. Trabalhava como diretor comercial e supervisionava também a área de logística. Entendi. Porque nós tínhamos lá nosso armazém, porque eu supervisionava, porque tínhamos que tirar o óleo, que nós chamamos de garbage and sludge, o óleo e o lixo, nós tirávamos dos navios e depositávamos no nosso warehouse, nos nossos armazéns. Porque, na verdade, antes nós pegávamos o lixo e deitávamos. Mas eu como gosto de falar, temos que diminuir os custos e aumentar o lucro. Eu fiz o seguinte, ao invés de nós deitarmos o lixo era o quê? Era plástico e assim, garrafas. Era plástico e garrafas. Ao invés de nós deitarmos o plástico e as garrafas, nós passamos a selecionar. Selecionávamos plástico num outro lugar e selecionávamos também as garrafas em outro lugar. E fiz contato com a empresa que faz a reciclagem deste mesmo plástico e das garrafas. Ao invés de nós chamarmos alguém para vir pegar o nosso lixo e pagarmos essa pessoa, a empresa de reciclagem vinha na nossa empresa comprar o nosso lixo. Entendi. Automaticamente nós diminuímos o nosso custo na empresa e aumentamos o nosso lucro. E como você foi para lá? Então, depois de eu sair na Business Mar, eu tentei criar o meu próprio negócio. Mas depois as coisas em Angola... Negócio ou não? Certo o negócio ou não? digamos... Mais ou menos. Exatamente. Em Angola as coisas estão a ficar pesadas. Por causa da crise que lá já tem. E nos últimos tempos os preços dos produtos lá estavam a aumentar. Eu vi que eu estava a comprar a mercadoria e não estava a ter o lucro que eu queria. Não estava a atingir aquela meta. Então eu decidi viajar. Procurar outras oportunidades. Exatamente. Por acaso, eu queria ir para os Estados Unidos da América, como não deu certo, e vim para a Turquia. Na Turquia, que cheguei,
Cheguei aqui na Turquia, a princípio não conhecia ninguém. A princípio não conhecia ninguém aqui na Turquia. Eu sou homem e falei que não, vou. Sei falar inglês e vou me virar lá. Vou fazer alguma coisa. Cá cheguei e conheci alguns angolanos, pessoas de outros países e estou aqui, graças a Deus. Conheceu algum brasileiro aí ou não? Por acaso, eu trabalhei na Classe Hair. Classe Hair é o hospital que faz transplante capilar. Transplante capilar. E eu trabalhava no call center. Eu trabalhava no call center. Nós ligávamos os clientes de Portugal, Brasil e outra parte do mundo para virem cá fazer o transplante capilar. E graças a Deus a maior parte dos nossos clientes eram brasileiros. Uau! Exatamente. E quando eles vêm para aqui fazer o transplante capilar, eu automaticamente tenho que os apoiar. Tenho que ir lá, se calhar um dia, quando eles, tipo, se eles virem antes do transplante capilar, eu levo para sair, para conhecer a Turquia. Então, veio para conhecer o Grabazar, essas áreas todas, e eles ficam todos felizes. E dia E como seguinte, você, eles vão. Sim. e como você conheceu a agência MTV? Agência MTV. O meu irmão já seguia. Nós depois, como queríamos sair da Turquia e num outro país, o meu irmão por acaso tinha me dito. Mas ele não tinha muito interesse na agência. Ele tinha me dito para ouvir uma agência do Brasil. Então, eles acham que a agência é séria. Então, me deu uma curiosidade. Eu peguei o nome, pesquisei e fui vendo os vídeos no YouTube, fui analisando tudo, 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 tudo. E sempre que o Marcelo tivesse em direto, eu ia logo lá ver o vídeo. E fui analisando, fui analisando, fui analisando, fui analisando. E aí chegou um certo tempo que o Marcelo estava em direto e estava a falar das vagas dos Estados Unidos. Eu falei, uau, as vagas dos Estados Unidos era para ir trabalhar nos Estados Unidos, numa empresa de jardinagem. Então, eu vi, então aquilo me puxou uma certa curiosidade. Como ele já tinha deixado lá o número dele, eu peguei o número, entrei em contato com ele pelo WhatsApp. E por acaso no vídeo, no YouTube, ele já tinha dito: por favor, eu já estou aqui a explicar tudo. Não entre em contato comigo para fazer um monte de perguntas, porque eu já recebo mais de 500 pessoas e dificilmente eu consigo responder. Você se vier falar comigo, vem já decidido o que queres fazer. Faz o Marcelo pagamento e aí. Sincerão, sincerão do Marcelo. Vem decidido o que queres fazer e aí Por vamos avançar com o favor, venha processo. decidido, não fica me querendo perguntar de novo, pelo amor de Deus. Imagina a cara do Marcelo fazendo isso. Exato. Não vem com um monte de perguntas e tal. Eu também, como tinha eu ouvi ela falar tudo aquilo, perguntei. E entrei em contato com ele, perguntei se as vagas seriam para quando. Ele Você não fez disse, muitas perguntas, né? não, só perguntei se as vagas seriam para quando. Ele disse para junho. Não, maio, junho, exato. Desse Era ano, para março. 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 Mas ele disse, eu não tenho bem a certeza, por causa do coronavírus, ainda pode ir para maio, junho. Eu analisei a forma que ele explicou, eu falei que não. Porque se fosse assim, um negócio de burla, fachada, primeiramente é que ele não poderia dar cara no Facebook ou no YouTube. Quem faz esse negócio assim escuro não dá um cara. Claro. Ele dá sempre a cara dele. É porque é algo legal. Sim. Porque se você faz um negócio impróprio e mostrando a tua cara, você sabe que automaticamente vai ser procurado e encontrado. Claro. Então, eu confiei, por acaso, confiei, falei com Você ele. assistiu alguma entrevista que eu estava presente? Eu já assisti várias entrevistas e já. Tá bom, bacana. E aí, como foi o processo? Depois não deu certo, provavelmente, as vagas nos Estados Unidos. E daí? Apareceram Eu outras falei, vagas? eu falei para o Marcelo, eu preciso dessa vaga dos Estados Unidos, e então, eu vou fazer o pagamento amanhã. Ele falou, tá bem. Dia seguinte eu fiz o pagamento e enviei o comprovativo.
veio o comprovativo, ele falou, tá bom, ele ficou logo contente, porque eu falei com ele um dia antes, no dia seguinte eu fiz o pagamento. Ele ficou logo contente, me explicou tudo, falou, tenha paciência, tenha calma, é só ser sincero e seguir todos os passos que eu vou dando, que eu vou ensinando. Então, você tem que seguir tudo aquilo que eu digo. Se tu seguires tudo aquilo que eu digo, serás bem-sucedido e tenho a certeza que vai dar tudo certo. Ou sim, ou sim. Eu falei, uau. Uau. Legal, Então, legal. depois eu falei para o Marcelo, eu preciso de vagas de Estados Unidos ou Canadá. Vagas Uhum. dos Estados Unidos ou Canadá. Então, fui vendo vagas de Dubai, vagas da Europa. Então, estava nem aí para essas vagas. E depois do coronavírus, ficar assim esse todo o tempo. E tem uma vaga que me surpreendeu. É uma vaga de Arábia Saudita que o salário era 3.000 para garçom, imagina, garçom, 3.500 euros. Falei, uau. E depois você não paga acomodação, É. não vais pagar nada, não vais pagar alimentação, plano de saúde, então esse todo o dinheiro fica para ti, para Uhum. fazer, para abrir um novo negócio e etc. Eu falei, por que que eu tenho que ir nos Estados Unidos, ganhar o que eu tenho que ganhar lá e pagar a casa, a alimentação, ao invés de eu ir para esses países que você já não vai pagar acomodação. Claro. Depois eu entrei em contato com ela, Marcelo, se tiveres vagas de Dubai, eu vou. Hum. Graças a Deus, apareceu a vaga de Dubai e em tempos o Marcelo estava no Instagram, disse que o RH do Dubai, do hotel, pediu vagas, ou pediu trabalhadores que fossem lá para o Dubai trabalhar. Então, enviou nós temos o nosso grupo do WhatsApp, ele envia as vagas semanalmente. Então, enviou o nome do recrutador do Skype, eu entrei em contato com o recrutador. Que legal. E quantas entrevistas você fez? Olha, esta foi a minha primeira entrevista. Né? Foi a Ou minha, seja, juntou também todas as só suas. foi a minha Também só foi a minha primeira entrevista porque eu estava nem aí para outras vagas. Eu estava focado apenas em duas vagas, ou em dois países, Canadá e Estados Unidos. Mas quando você mudou o foco, foi para o Oriente Médio, aí você foi Exatamente, rápido. exatamente. Foi rápido, foi rápido. Quer dizer, juntou o seu inglês, juntou a sua experiência profissional, a sua capacidade educacional e tudo o conhecimento que você já tem. Ou seja, para ser garçom, você tem um inglês fácil, você sabe tratar com as pessoas, você tem esse objetivo de vida. Exatamente, exatamente. Eu sei lidar com os clientes, eu sei lidar com os clientes. Então, por acaso, em Angola eu já trabalhei numa empresa, foi em 2012, eu trabalhei numa empresa Isa e Filhos. Isa e Uhum. Filhos é uma empresa de decoração. Nós decorávamos em festas, em várias festas. Então, tem festas que nós íamos decorar, só fazíamos a decoração e voltávamos para casa. E tem festas que nós também, para além de decorar, nós trabalhávamos como garçom na mesma festa. Nós servíamos na festa. Então já tenho o domínio de como é trabalhar como garçom. Tá? E o que você espera? Quanto mais ou menos é o salário lá? Por acaso, eu tive a entrevista antes de ontem. Ontem já tive a resposta que fui aprovado e, graças a Deus, ainda não, o RH disse que a próxima semana vai enviar o contrato. Então, no contrato é que vai estar tudo aí. Por acaso, na entrevista, ele perguntou quanto é que eu quero ganhar. Mas eu disse, tudo baseia no pacote que eles já têm, o pacote que eles dão, e também de acordo com a minha experiência e as minhas habilidades. Perfeito. E o que você pretende fazer com esse dinheiro? Mais ou menos, sabendo mais ou menos quando você ganha, quanto vai ganhar, o que você pretende fazer? Eh, eu gosto de ser meu próprio boss. Posso trabalhar para uma outra pessoa, mas também quero que as pessoas trabalhem por mim, ou para mim. Então, com dinheiro eu vou investir. Eu vou investir, criar negócios, criar também oportunidade para outras pessoas e ajudar a minha família, é óbvio. E o que sua família está precisando hoje, por exemplo?
Olha, na verdade, nós em África, eu tenho a família que precisa, que em África, como eu já tinha dito, em Angola, nós estamos numa crise e há muito desemprego, há muito desemprego. Então, se eu tentar criar um negócio, a pessoa a pessoa da minha família que tiver sem emprego, ele já pode trabalhar comigo, fazer parte do negócio e ao menos não vai lhe faltar a comida em casa. E Você eu já passou pretendo também, situações de faltar comida em casa ou não? graças a Deus não. Ah, Nós somos batalhadores. que Nós bom, somos batalhadores. que Graças a legal. Deus não. Graças a Deus. Então, seu objetivo é o seguinte: rodar o mundo onde as oportunidades boas aparecerem, guardar dinheiro e empreender no seu país para colaborar com o sustento de toda uma família que é grande, como você já disse, é isso? Exatamente, exatamente, exatamente. E também e as pessoas que estiverem desempregadas na minha família, eu também, com o meu próprio dinheiro, o salário que eu vou estar a ganhar, eu vou pegar e vou fazer a aplicação para eles na MTV, intercâmbio, para que eles também estejam agenciados na MTV e assim sucessivamente. Todos eles poderão também Ter para o oportunidade, exterior. Exato. claro. E qual foi teve algum momento de dificuldade nesse processo de um novo emprego através da MTV que você sentiu, acho que não vale a pena, não vou conseguir? Por acaso já tive de Canadá. Eu vi uma vaga de Canadá que eu apliquei e disseram que o Marcelo disse que eu tinha que ter, ou melhor, todas as vagas de Canadá você tem que ter o curso de inglês com a Uhum. certificação ERT, algo assim parecido. E aí eu perguntei para o Marcelo, Marcelo, eu que já tenho inglês, preciso também ter essa certificação? E o Marcelo me disse, tudo vai depender dos recursos humanos. Se eles falarem, como já foste professor de inglês, se eles falarem que sim, então também vai ser fácil para ti. Já falas inglês, vais fazer o exame e tudo vai estar como deve ser. Se falarem que não precisa fazer, então, parabéns. Muito bem, muito bem. E me Apenas diga o isso. seguinte: o que você diria para uma pessoa que está começando o processo da MTV, seja dentro do país ou fora do país, nesse momento? É, é assim, é como eu já tinha dito. Nenhuma pessoa que, é, que faz ou que estaria a fazer um negócio não legal, ilegal, posso assim dizer, um negócio ilegal, daria a cara nas redes sociais. Sim, Então, tem que se fazer. Pode fazer. É normal que as pessoas façam análise. Vão no sim. YouTube, é a coisa mais fácil. Vão no YouTube, vão vendo vários vídeos das pessoas que já tiveram, conseguiram emprego no exterior, vão, analisam tudo. E é só acreditar. O foco, zelar sempre pelo positivismo e faça. E faça. Eu aconselho mesmo que venham fazer, porque como o Marcelo tem dito, é só ter paciência e seguir tudo aquilo que ele diz. E tudo vai dar certo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se fizeres ao contrário, aí depende de ti. Mas com o Marcelo é sim ou sim. Yeah. É o que a agência pelo menos prega, né? Porque as oportunidades existem e depende das pessoas querer agarrar elas ou não, né? Então tem os processos a serem cumpridos, não é verdade? Tem as etapas a serem cumpridas, não é? E cada Exato. pessoa tem um perfil. Você tem um perfil empreendedor, outra pessoa tem um perfil mais sonhador, outro perfil executor, enfim, cada pessoa tem um perfil. E se muitas vezes os processos não são completos, acaba que o empregador, quem está contratando, não tem as referências que ele precisa, né? Então, se Exato. ficar faltando alguma coisa no processo, na rotina de enviar currículos e estudar o inglês, tal, não sei o quê, se ficar faltando, o empregador fica sem ferramentas para te contratar. Exatamente, exatamente. De princípio é que o Marcelo ajuda em tudo. Acho que as pessoas que vierem cá para a MTV
não terão muita dificuldade, porque toda dúvida que eles tiverem, só perguntarem ao Marcelo, o Marcelo está aí 24 a 24 horas para ajudar. Maravilha. Este é o Muito trabalho, bem. é o trabalho dele, ele tá mesmo aí para ajudar. Por acaso, acredito que eu sou o primeiro angolano, tá? Na MTV, e depois das pessoas, porque as pessoas gostam de ter certeza, quando eu te ver já no Dubai a trabalhar, eles aí vão ter a certeza, sim, é verdade. Então, acredito que o Marcelo vai ter muitos clientes angolanos. Então vamos fazer um acordo, Marlon. Daqui a pouco você vai estar lá em Dubai trabalhando, não sei quanto tempo, algumas semanas, você vai viajar para lá, sair da Turquia e ir para Dubai. E aí eu volto a conversar com você para você mostrar seu alojamento, para você mostrar um pouco da sua rotina, para você mostrar como que está seu dia a dia lá. Pode ser? Perfeito, perfeito, perfeito. Estarei Né? sempre aqui disponível para a MTV Intercâmbio. Assim, porque esse é um projeto perfeito. Vai ajudar muita gente que está desempregado a conseguir emprego. Tem muita gente que está à procura de emprego, só não sabe o caminho certo. E o caminho certo é aqui. Muito bem, maravilha. Olha, o Marcelo contrata esse cara. Ele é um ótimo garoto Esse, propaganda. é sério, Maravilha. Mas o a caminho história é certo real. é este. Não percebi? A história é real. Marlon Braz, 28 anos, esse cara da Angola, o primeiro angolano da agência, não sei se é o primeiro, viu? Vai que não é, mas um cara da Angola que teve uma família fantástica, cheia de gente, que sempre priorizou os estudos, já viajou para muitos países, está na Turquia, encontrou a agência MTV e vai trabalhar em Dubai. Uau! Essa história foi boa. Marlon, obrigado pela sua conversa, pela sua entrevista. Boa sorte no novo trabalho. Quando você estiver lá nos alojamentos, a gente se fala novamente para ver como que as coisas estão indo, beleza? Muito obrigado, muito obrigado. Eu é que agradeço. Agradeço a ti, Eric, esta entrevista. Agradeço também ao Marcelo e toda a equipa da MTV Intercâmbio. Eh, toda aquela pessoa que tiver a ver este vídeo, por favor, não hesitem. Venham, venham, venham. Se for o teu último dinheiro que está contigo e estás desempregado, Marcelo é a solução. Eu adoro o Marlon. Marlon, obrigado, cara. Um abraço. Valeu, Um abraço para o valeu, angolano de perfil empreendedor, super gente boa com a gente aqui no canal da agência MTV. Um abraço, cara. valeu, bateu bué.